gerada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Quinta-feira, 22 de março de 2001. Boa noite. O presidente Fernando Henrique vai pedir ao Congresso que autorize o pagamento da correção do FGTS. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Você vai ouvir na edição de hoje da Voz do Brasil. Capacitação de professores de educação física é motivo de acordo entre ministérios dos esportes e da educação. Mais de 400 prefeituras receberão ajuda do Pronaf para a produção agrícola. E a nossa entrevista de hoje é com o secretário executivo do Ministério da Previdência Social, José Sequim. Ele vai falar sobre a proposta do governo para a contribuição dos servidores públicos inativos e sobre o pagamento do INSS pela internet. Presidência da República. O vice-presidente Marco Maciel abriu hoje, no Rio de Janeiro, o Seminário Internacional Vozes Universais da Latinidade. No Rio de Janeiro, a repórter Norma Neri tem os detalhes. Norma. A formação pluralista e a diversidade cultural dos povos latinos foi destacada pelo vice-presidente Marco Maciel na abertura do Seminário Internacional Vozes Universais da Latinidade, promovido pela Universidade Cândido Mendes e pela Academia da Latinidade. Maciel falou sobre os riscos e oportunidades que a globalização oferece às diversas filiações culturais, desde a difusão da universalização de um só idioma a concepções políticas, regras econômicas e sociais e valores de consumo em benefício dos países que se sobressaem na estrutura do poder mundial. Globalização, identidade e memória não se contrapõem necessariamente nem se autocancelam. Nesse sentido, o mérito desse projeto reside, a meu ver, em tentar preservar e até valorizar nossa identidade e memória. O Seminário Internacional Vozes da Latinidade acontece até sábado, reunindo nomes expressivos da cultura do Brasil, México, Romênia, Portugal, França e Uruguai. Do Rio de Janeiro, Norma Neri. O vice-presidente Marco Maciel preside amanhã a solenidade de inauguração do Parque Metalúrgico da Universidade Federal de Ouro Preto. O parque é considerado importante para o desenvolvimento do turismo na cidade e ainda contribui com a geração de emprego e renda. O ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, afirmou hoje que o presidente Fernando Henrique vai pedir ao Congresso que autorize o pagamento da correção do FGTS para todos os trabalhadores. A reportagem é de Selene Guenove. Os trabalhadores que concordam com a proposta do governo de reajuste do FGTS poderão assinar um contrato de adesão. A medida está sendo estudada pelo Ministério do Trabalho junto à Advocacia Geral da União e poderá beneficiar diretamente 60 milhões de brasileiros. Durante a entrevista coletiva, o ministro Francisco Dornelles disse que a vontade do governo é de pagar o mais rápido possível aos trabalhadores lesados durante os planos Collor 1 e Verão. O presidente da República quer pagar 60 milhões de brasileiros, quer pagar 54 bilhões de brasileiros em um ano e vai pedir ao Congresso que autorize. A multa adicional de 10% pelas demissões terá de ser viabilizada através de lei complementar. O governo propõe pagar 6 bilhões e 800 milhões de reais até junho de 2002 para os 54 milhões de assalariados que têm até R$1.000 para receber. Os outros pagamentos serão feitos em parcelas semestrais em até 5 anos, com descontos de 10% a 15%. Para quem não concorda com a proposta do governo, o caminho é entrar na Justiça. De Brasília, Selene Guenove. Para comemorar o Dia Mundial da Água, o Ministério do Meio Ambiente lançou hoje um programa para despoluir os rios do país. O ministro Sarney Filho garantiu que o governo já dispõe de mais de 10 bilhões de reais para o programa. Repórter Lourival Macedo. O tema do Dia Mundial da Água, escolhido este ano pela Organização das Nações Unidas, ONU, é Água e Saúde. O objetivo é alertar os cidadãos para preservar esse importante recurso. A data é comemorada em todo o mundo no dia 22 de março.
Aqui em Brasília, o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, fez o lançamento do Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas para a revitalização dos rios. Sarney Filho disse que os recursos já estão assegurados. Olha, o governo tem já recursos assegurados para mais de 10 bilhões de reais, porque a despoluição do rio não é somente o tratamento do esgoto. A despoluição do rio, ela envolve tratamento de esgoto, envolve matas ciliares, envolve nascentes e cabeceiras de rios, enfim, é um projeto bem amplo. Na cerimônia em comemoração ao Dia Mundial da Água, o ministro do Meio Ambiente fez também o lançamento do Programa de Águas Subterrâneas. Com isto, a Agência Nacional de Águas, ANA, vai ajudar as prefeituras na regulamentação do uso das águas subterrâneas, já que 51% da água servida nos lares brasileiros vem do subsolo. De Brasília, Lourival Macedo. Relações Exteriores. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Alexander Donner, chega a Brasília amanhã. Ele se reunirá com o chanceler Celso Laffer e com o ministro Geraldo Quintão da Defesa, além de visitar as instalações da Embaixada Australiana. No mesmo dia, o ministro viaja para o Rio de Janeiro, onde inaugurará o consulado honorário do seu país e terá encontros com empresários brasileiros. O Brasil é o principal parceiro comercial da Austrália na América Latina. Bem, agora vamos conversar com o secretário executivo do Ministério da Previdência, José Sequim. Ele vai falar sobre o projeto do governo para que os servidores públicos inativos passem a contribuir com a Previdência Social. O secretário vai falar também sobre as facilidades do pagamento do INSS pela internet. O serviço é novo e já está disponível para os contribuintes individuais, donas de casa, empregadas domésticas e profissionais autônomos. Secretário Sequim, boa noite. Boa noite, Ayrton, boa noite, Sula, boa noite, ouvintes da Rádio Nacional. É uma enorme satisfação estar aqui para poder tirar algumas dúvidas dos senhores ouvintes. Secretário, vamos começar pelo pagamento das contribuições da Previdência pela internet. O senhor confirma que o contribuinte não vai mais precisar do carnê de recolhimento do INSS? Ele não precisa mais se preocupar em pagar carnê da Previdência Social. O computador nunca mais irá esquecer de, no dia 15 de cada mês, debitar o valor que ele autorizou, da conta que ele autorizou, para pagamento de um carnê de uma pessoa que ele também disse que seria pago. E esse serviço já está disponível, secretário? Sim, o serviço já está disponível na página da Previdência Social na internet. Qualquer contribuinte individual já pode acessar essa página, fazer essa autorização, encaminhá-la à rede bancária. O serviço já está disponível. Nossa intenção é que todos os contribuintes individuais se valham desta modalidade. Nós queremos ver que as pessoas não precisem mais ir à agência bancária, não precisem se lembrar no dia 15 de cada mês de pagar o carnezinho. Faça isso uma vez, vá a uma agência bancária uma vez e estará autorizado para todo o sempre. E qual é o objetivo exato dessa medida, secretário? O objetivo é muito claro, dar conforto aos contribuintes individuais, aciona o mecanismo uma vez, depois esquece, porque o mecanismo é seguro e de menor custo. Então, há grandes vantagens. Secretário, vamos conversar agora sobre a proposta do governo para a emenda constitucional que prevê a contribuição dos servidores inativos ao INSS. Há alguma previsão de quando isso vai entrar em vigor e qual será o valor dessa contribuição? Se, por acaso, a emenda for aprovada até meados do ano, digamos até o mês de junho, ela entraria em vigor com exigência em julho, agosto, setembro, 1º de outubro. Agora, se não for aprovado até lá, tem que se contar da data de aprovação e promulgação, 90 dias para ser exigida. As alíquotas, as mesmas pagas pelos contribuidores, pelos servidores em atividade. Mas, secretário, por que os inativos devem começar a contribuir? Parece um absurdo fazer com que o aposentado volte a pagar uma contribuição previdenciária. Mas veja, a razão de pedir esse pagamento dos aposentados é a seguinte: um servidor, enquanto está em atividade, que tenha, por exemplo, um salário de R$1.000, ele leva para casa 1.000 menos a contribuição previdenciária de 11%, que é 110, e, portanto, ele recebe líquido, fora imposto de renda, R$890. No mês que ele se aposenta, ele deixa de pagar os 11% de contribuição e leva para casa R$1.000. Ele tem, portanto, um aumento salarial de R$110,
quando ele passa para a aposentadoria. Ora, eu não conheço no mundo inteiro nenhum caso em que as pessoas recebem promoção salarial para vestirem pijama, para irem para casa, para deixarem de trabalhar. Secretário Sequim, já existe uma previsão de quanto essa cobrança vai gerar para a Previdência ou não? Olha, eu não tenho um número atualizado e isso vai depender das faixas de isenção. As pessoas, por exemplo, servidores públicos de baixos salários, eles terão isenção dessa contribuição. Possivelmente, pessoas de elevada idade também têm alguma isenção. De modo que no cômputo final temos que levar tudo isso em conta. Isso deve dar de 1 a 2, 3 bilhões no governo federal. Pois não, secretário. Nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Previdência Social, Dr. José Sequim. Secretário, muito obrigado pelas suas informações e uma boa noite. Disponha sempre, uma boa noite a todos e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos agora e no futuro. Obrigado. Agora em Brasília são 7h11. No próximo bloco você vai saber como o Pronaf vai ajudar na produção agrícola mais de 400 prefeituras. No ar, o projeto Esporte na Escola. Uma série de 12 programas produzidos em conjunto pelo MEC e o Ministério do Esporte e Turismo para capacitar os professores de educação física do ensino básico. O convênio para a produção dos programas foi assinado hoje em Brasília. Os programas vão ser exibidos pela TV Escola, que chega até as regiões mais isoladas do país. Assim, até mesmo os professores de educação física das localidades distantes vão poder ficar em dia com o que há de mais moderno na prática esportiva. O Brasil acordou para a educação, para fazermos forte grande esta nação. Toda a comunidade, governo, pai e mãe, agora é para valer. E amanhã, todos os conselheiros do Fundef no estado do Tocantins vão estar reunidos em 3 encontros paralelos organizados pelo Fundo Escola. Os encontros vão ser em Palmas, Gurupi e Araguaína. Nesses encontros, os conselheiros aprendem como funciona todo o esquema de financiamento da educação e podem tirar suas dúvidas sobre a aplicação dos recursos do Fundef. Os encontros realizados no Tocantins vão servir como piloto para eventos semelhantes em todo o Brasil. Os resultados dessa experiência também vão ser aproveitados na elaboração de um treinamento padrão para os conselheiros do Fundef de todo o país. Ministério da Educação, Governo Federal. Trabalhador portuário, quem ajuda o Brasil a crescer como você merece todo o respeito. Para garantir o seu direito, a escalação em rodízio para o trabalho já está sendo feita na maioria dos órgãos gestores de mão de obra dos nossos portos. Com isso, as regras que eram justas foram mantidas e serão respeitadas. Um ambiente de trabalho saudável, a gente faz assim, com parceria e paz. Grupo Executivo para a Modernização dos Portos, Ministério do Trabalho e Emprego, Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brasil. Os Ministérios dos Esportes e da Educação firmaram um acordo para capacitar professores de educação física das escolas de 1º e 2º graus. As informações você confere com o repórter Nazi Brum. Toda a estrutura do TV Escola será usada para capacitar professores de educação física do ensino fundamental e do ensino médio. Serão produzidos 12 programas, cada um falando sobre um tema sobre os esportes na vida das crianças. Entre os temas, o combate às drogas e a importância dos esportes na formação da personalidade dos jovens. Para a capacitação dos profissionais pela TV Escola, foi assinada uma parceria entre os ministros da Educação e dos Esportes e Turismo. O ministro dos Esportes, Carlos Médez, adiantou que o objetivo é resgatar a prática de atividades físicas nas escolas públicas. Ele anunciou que toda escola com mais de 500 alunos vai ganhar uma quadra de esportes iluminada para que possa ser utilizada durante todo o dia e também à noite. De Brasília, Nazi Brum. O ministro da Educação, Paulo Renato Souza, está no Rio de Janeiro, onde participou do lançamento da campanha Escolas e Igrejas de Mãos Dadas pela Educação. Quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter Francisco Macedo. O ministro da Educação, Paulo Renato Souza, lança nesta quinta-feira no Rio a campanha Escolas e Igrejas de Mãos Dadas pela Educação.
O objetivo, segundo organizadores do evento, é oferecer apoio aos programas do Ministério da Educação, disponibilizando cerca de 34 mil igrejas evangélicas existentes em todo o Brasil, o que corresponde a 102 mil salas de aula, 3 por igreja. O programa prevê também a formação de líderes de projetos que vão ajudar na elaboração de programas educativos e de ação social que serão ministrados nas igrejas cujos cultos somente são realizados aos domingos. Inicialmente seriam beneficiados pelo projeto de 300 mil a 1 milhão de alunos e aproveitando o ano do voluntariado. Serão recrutados professores voluntários entre os 20 milhões de evangélicos existentes no país. Do Rio de Janeiro, Francisco Macedo. A hora do campo. O PRONAF vai beneficiar mais de 400 municípios. São R$150 mil para cada prefeitura. Os recursos serão utilizados em obras coletivas, como a construção de estradas. Os detalhes com a repórter Cristina Guimarães. Mais 455 municípios brasileiros receberão recursos para investir em obras de infraestrutura. O Programa Nacional de Agricultura Familiar, PRONAF, vai liberar cerca de R$150 mil para cada prefeitura que tem como base econômica a agricultura familiar. O dinheiro será aplicado em obras coletivas, como construção de galpões e estradas para escoar a produção. Os municípios foram indicados para receber essa linha de crédito em função do projeto Alvorada, que atende a cidades que apresentam índice de desenvolvimento humano menor que 0,500, considerado muito baixo pela Organização das Nações Unidas. Segundo o secretário nacional do PRONAF, Nelson Borges, investimentos na agricultura familiar só rendem bons frutos para o país. Ela oferece renda e emprego para as famílias de agricultores. De acordo com dados do PRONAF, 50% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros são produzidos pela agricultura familiar, que já começou, inclusive, a mostrar seu potencial para exportação. No Espírito Santo, por exemplo, os agricultores familiares exportaram cerca de 500 toneladas de gengibre para a Europa e a Ásia. De Brasília, Cristina Guimarães. Você vai saber agora se a prefeitura do seu município recebeu a verba do PRONAF Planta Brasil. O dinheiro deve ser usado na execução das obras de infraestrutura definidas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural da sua cidade. A verba de R$1.582.746 vai para os seguintes municípios. Na Bahia, Elísio Medrado, no Ceará, Novo Oriente. Em Goiás, Petrolina de Goiás. No Mato Grosso, Nova Monte Verde. Em Minas Gerais, São João da Ponte. No Paraná, Salgado Filho. No Rio Grande do Sul, Cacique Doble. Em Santa Catarina, Aurora e Lontras. E em Sergipe, Santana do São Francisco. R$ 77.773 famílias vão receber amanhã, quinta-feira, as cestas de alimentos da Conab. Essas famílias moram nos seguintes municípios: Brasileia, Bujuri e Pitaciolândia, no Acre, Cabeceiras do Paraguaçu e Sítio do Quinto, na Bahia, Nova Roma, São Domingos, São João da Aliança e Simolândia, em Goiás, Magalhães Almeida, no estado do Maranhão, Quissamã, São Fidélis e Trajano de Moraes, no Rio de Janeiro, Barra do Guarita, Braga e Coronel Bicaco, no Rio Grande do Sul, Nova Brasilândia do Oeste, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé e Urupá, cidades de Rondônia, Monte Castelo e São Bonifácio, em Santa Catarina, Canindé de São Francisco, Moita Bonita e Santo Amaro das Brotas, em Sergipe. Mais 6 cidades do Espírito Santo, 7 no Mato Grosso do Sul, 5 em Minas Gerais, 7 na Paraíba, 8 no Piauí, 12 no Rio Grande do Norte, 6 em São Paulo e 5 no Tocantins, vão receber também as cestas de alimentos da Conab. E você pode ajudar o governo fiscalizando a distribuição das cestas de alimentos. Qualquer irregularidade, denuncie para a Comissão Municipal. O governo inaugurou hoje o maior centro de computação meteorológica da América Latina. As informações estão com o repórter Adriano Gaieski. O Brasil tem, a partir de hoje, o maior centro operacional de supercomputação em previsão numérica do tempo da América Latina. O Centro de Computação Meteorológica de Alto Desempenho foi inaugurado esta tarde pelo ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, e o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, Augusto Vaz de Ataíde. A partir de maio, pela internet, já poderão ser fornecidas informações sobre o tempo em alguns municípios e, gradualmente, todo o Brasil terá informações meteorológicas detalhadas em cada estado. O ministro Pratini de Moraes destaca que vão ser informações importantíssimas para os agricultores. É um avanço importante em termos de qualidade
em termos de qualidade não só das observações da análise meteorológica, mas também qualidade da informação que se dá ao agricultor. Os investimentos foram de 4 milhões de dólares com recursos do Sistema de Vigilância da Amazônia, CIVAM. De Brasília, Adriano Gaieski. O ministro da Saúde, José Serra, defende que países ricos façam doação aos países mais pobres de medicamentos contra a AIDS. O repórter Corban Costa tem os detalhes. O Brasil abriu a discussão para que os grandes laboratórios internacionais reduzam os preços dos medicamentos para a AIDS destinados aos países pobres e em desenvolvimento. Para o ministro da Saúde, José Serra, a meta agora é convencer os países mais ricos do mundo para que façam doações de remédios. A grande batalha agora é convencer os países mais ricos ou a comprarem essas drogas da AIDS para doarem aos países pobres, ou os laboratórios dos países mais ricos cobrarem preços diferentes. O ministro José Serra reafirmou, no entanto, que o governo poderá fazer o licenciamento compulsório, ou seja, permitir que os laboratórios estatais brasileiros possam produzir medicamentos mais baratos. Isso se os preços para o Brasil não forem reduzidos, como está acontecendo com os países da África. Mas para o ministro da Saúde, estas medidas vão forçar os laboratórios a diminuírem os preços dos remédios para o tratamento dos pacientes com o vírus HIV. De Brasília, Corban Costa. Laboratório de Pernambuco vai produzir medicamentos para o Ministério da Saúde. A reportagem é de Márcia Vongon. O Laboratório Farmacêutico de Pernambuco, LAFEP, vai produzir este ano 22 milhões de reais em medicamentos para o Ministério da Saúde. De acordo com o diretor técnico do laboratório, Pedro Rolim, o quantitativo corresponde a 21.968.000 unidades que serão entregues ao Ministério em 4 parcelas de 25%. Ele explicou que os remédios vão ser destinados a pacientes do SUS que fazem tratamentos de AIDS, rancenias e tuberculose e cólera. A ideia do laboratório é ampliar futuramente o convênio com o Ministério da Saúde para que também possam ser fabricados medicamentos que beneficiem os diabéticos. De Recife, Márcia Vongon. Agora em Brasília são 7h22. No próximo bloco você vai saber a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Nós voltamos já já. O plantão da Receita Federal informa. Se a soma dos seus rendimentos em 2000 foi superior a R$ 10.800, ou se você participou do quadro societário de empresa como titular ou sócio, você deve declarar o seu imposto de renda. Para maiores informações, disque 0300 78 0300 ou acesse o site da Receita, www.receita.fazenda.gov.br. A voz do Brasil, Rádio Brás. Economia. O Banco do Brasil terá um novo presidente. O Ministério da Fazenda anunciou hoje à tarde que o economista Eduardo Guimarães vai substituir Paulo Zagen na presidência da instituição. O nome de Eduardo Guimarães foi aprovado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. O economista foi presidente do Banespa e também secretário do Tesouro Nacional. Segundo nota do Ministério da Fazenda, Paulo Zagen apresentou ao ministro Pedro Malan um pedido de afastamento da presidência do Banco do Brasil. Metade de um total de 206 crianças e adolescentes de Aparecida de Goiânia e Senador Canhedo, em Goiás, saiu das ruas. Eles são atendidos pelo projeto Viver do Instituto Dom Fernando. Os 103 meninos e meninas foram reconduzidos para suas casas ou levados para abrigos. Os adolescentes frequentam escola ou trabalham e estão afastados das drogas. Para isso, o projeto aposta em atividade e em orientação às famílias das crianças. Esse foi o nosso Momento Criança de hoje. Produção Ande Unicef. E você vai saber agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Sexta-feira de muitas nuvens e chuvas isoladas em toda a região sul. A temperatura mínima é de 15 e a máxima 33 graus. No sudeste, sol entre nuvens, com pancadas de chuva a partir da tarde em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aumenta a nebulosidade no Espírito Santo, mínima de 13 e máxima de 37 graus. No centro-oeste, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva em quase toda a região. Céu fica nublado somente no Mato Grosso do Sul.
As temperaturas variando entre 18 e 34 graus. No norte, muitas nuvens em Roraima, Pará e Acre. Nos outros estados, chuvas isoladas. Temperatura mínima de 19 e a máxima de 38 graus. E no nordeste, tempo nublado com chuvas isoladas no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. O sol aparece nas outras áreas. Mínima 16 e máxima 37 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. E agora em Brasília são 7h25. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite para você e não esqueça, amanhã às 7 em ponto nós voltamos. Até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. Um pedido de vista do ministro Nery da Silveira deu a conclusão do julgamento sobre o direito à imunidade tributária para os fundos de pensão. O recurso movido pelo Distrito Federal contra a Fundação de Seguridade Social dos Sistemas Embrapa e Embraper sobre cobrança de IPTU foi levado hoje ao plenário, mas o julgamento não foi concluído. 7 ministros do STF já votaram. O relator da matéria no Supremo, Maurício Correia, e os ministros Sidney Sanches, Carlos Veloso e Celso de Mello consideraram que é constitucional a cobrança do IPTU que está sendo questionado pelo Distrito Federal. Já os ministros Ilmar Galvão, Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence votaram pela não procedência do recurso, mantendo a imunidade tributária para a Fundação. O presidente do Supremo, ministro Carlos Veloso, explicou que a decisão sobre este caso servirá de base para todos os julgamentos relativos à imunidade tributária para os fundos de pensão. Segundo o ministro Carlos Veloso, essa imunidade é apenas para impostos e não para taxas, contribuições e outras espécies tributárias. Faltam declarar o voto os ministros Nery da Silveira, Moreira Alves, Ellen Grace e Nelson Jobim. O plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu a conclusão do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que questiona a parte da lei que instituiu a incidência do ICMS para o transporte aéreo. O julgamento da ação, ajuizada pelo Ministério Público, foi interrompido após o pedido de vista do ministro Celso de Mello. Já votaram os ministros Nelson Jobim, Maurício Correia, Mar Galvão e Ellen Grace, declarando inconstitucional a incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte aéreo de passageiros e de cargas. O ministro relator, Sidney Sanches, julgou improcedente toda a ação, enquanto que o ministro Marco Aurélio admitiu em seu voto a tributação do ICMS no serviço de transporte aéreo doméstico internacional destinado ao Brasil. E o STF aprovou durante sessão plenária a extradição dos uruguaios Ronald Mário Barreiro e Ricardo Anacleto Ruiz, solicitada pelo governo daquele país. Eles estão sendo processados no Brasil por contrabando e posse de drogas e são acusados de participar de assaltos a banco e a um hospital em Montevidéu, no Uruguai. O relator da ação, ministro Nery da Silveira, julgou que as acusações se referem a crimes contra o patrimônio, mas observou que os uruguaios não apresentaram provas sobre a alegada perseguição política de que seriam vítimas. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Paulo Costa Leite, suspendeu a decisão da segunda vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que determinou a imediata reintegração de 5.745 trabalhadores temporários, responsáveis pelo combate a endemias no estado, os chamados mata-mosquitos. O ministro acolheu o pedido da Advocacia Geral da União, que alegou que as contratações efetuadas pela Fundação Nacional de Saúde ocorreram em caráter excepcional e de interesse público, devido à possível proliferação do mosquito transmissor da dengue. O estado do Acre conseguiu impedir o corte de fornecimento de água potável aos órgãos públicos estaduais por causa de dívidas com o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, SAERB. A primeira turma do STJ confirmou liminar concedida pelo ministro Francisco Falcão, que entendeu que a companhia deveria procurar outros meios para a cobrança dos débitos que não o corte do abastecimento de água. O ministro lembrou que a dívida do governo do Acre não deve ser desprezada, mas ressaltou que o STJ vem reconhecendo ao consumidor o direito aos serviços públicos essenciais, como fornecimento de água, saneamento e luz. O Tribunal Superior do Trabalho zerou a pauta de dissídios coletivos durante a sessão de hoje, ao concluir o julgamento dos processos pendentes. Desde agosto do ano passado, foram julgadas 705 ações relativas a dissídios coletivos. O presidente do TST, ministro Almir Pazianotto, pediu que o Ministério Público do Trabalho acelere a apreciação dos processos que aguardam parecer, para que possam ser julgados rapidamente.
Reforma do Judiciário, fiscalização dos serviços cartoriais e lei de responsabilidade fiscal foram os temas do 25º Encontro Nacional do Colégio de Desembargadores, Corregedores Gerais de Justiça. O ministro Paulo Costa Leite abriu o encontro realizado hoje em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro divulgou uma portaria padrão proibindo que menores de 16 anos frequentem bailes funks. A Justiça determinou também que os jovens com idade entre 16 e 18 anos só poderão ir aos bailes acompanhados dos pais ou responsáveis. Já o diretor de clube que ceder o salão para a realização dos bailes funks serão responsabilizados pelos fatos que ocorrerem durante as festas. A medida adotada pelo Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Paulo Gomes, já foi encaminhada para todos os juízes da infância e da adolescência do estado do Rio de Janeiro. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Pedido de vista de julgamento no Supremo sobre isenção tributária para fundos de pensão. STJ suspende reintegração dos mata-mosquitos no Rio de Janeiro. Justiça do Rio proíbe baile funk para menores de 16 anos. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Jader Barbalho assina pedido de criação da CPI da corrupção. O meu gesto deve ser compreendido como um gesto político irrecusável. Francelino Pereira alerta. Efeitos negativos da dolarização. O presidente do Senado, Jader Barbalho, assinou hoje o pedido de CPI para investigar denúncias de corrupção na administração pública. A reportagem de Rômulo Mazzoccanti. A CPI deverá investigar 19 denúncias, entre elas desvios de verba na Sudam e na Sudene, sonegação fiscal da empreiteira baiana OAS, irregularidades no Banco do Estado do Pará, o tráfico de influência do ex-secretário da Presidência, Eduardo Jorge, e a atuação do ex-diretor do Banco do Brasil, Ricardo Sérgio Oliveira, nas privatizações. O líder da oposição, senador José Eduardo Dutra, espera que a CPI seja criada já na próxima semana. Eu tenho a expectativa de que um número significativo de senadores do PMDB irão assinar essa CPI até a próxima terça-feira. Mas Jader Barbalho afirmou que não pretende interferir na decisão da bancada do PMDB. Eu não sou mais líder do PMDB, certo? Me estou deixando a presidência, certo? Eu sou presidente do Senado Federal. Esse meu gesto deve ser compreendido como um gesto político irrecusável. Mais nada além do que isto. O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse que o Brasil está entrando num ciclo de crescimento, estabilidade fiscal e aumento da poupança interna. Ele fez a afirmação no seminário sobre dolarização nas Américas, promovido pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Repórter Nara Ferreira. Armínio Fraga considera um sinal positivo para o país os 4,2% de crescimento para a economia nacional registrado no ano passado e os 4,5% previstos para este ano. E destacou que, com a taxa de câmbio desvalorizada e os investimentos em infraestrutura e educação, o Brasil poderá crescer e redirecionar os gastos públicos para uma melhor distribuição de renda no país. Para ele, o aumento dos juros desta semana não significa perigo, mas sim cautela no momento tenso de mercado. Participaram do seminário sobre dolarização outros economistas e autoridades, entre eles o deputado Delfim Neto e o diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Daniel Glazer. Na opinião deles, o Brasil perderá a autonomia se um dia adotar o dólar como moeda nacional. O repórter Maurício Desante tem mais informações. Além de acabar com a autonomia econômica do Brasil, a adoção do dólar poderia transferir o poder de compra do mercado nacional para os Estados Unidos e deixar o país vulnerável a crises internas e externas. Outra consequência seria o agravamento dos problemas sociais, especialmente a concentração de renda. O senador Roberto Saturnino, que participou do seminário, acredita que o Brasil não está livre da dolarização. Se a Argentina fecha com um acordo com os Estados Unidos e dolariza a sua economia e rebenta com o Mercosul, e o Brasil vai ficando cada vez mais não conseguindo, cada vez mais vulnerável a ponto de não conseguir cumprir os seus compromissos internacionais, de repente a situação pode virar
de desespero, como é o caso da Argentina. Hoje nós estamos longe disso, mas nós temos a obrigação de procurar enxergar lá na frente, se nós não vamos chegar a isso. O Senado aprovou hoje projeto que determina como devem ser os anúncios de oferta de emprego. Os detalhes com a repórter Márcia Torelli. Os anúncios de empregos deverão conter o nome da empresa ou pessoa física que oferece o emprego, ramo de atividade e funções a serem desempenhadas. Também devem fazer parte do anúncio classificado o salário e o número de vagas oferecidas. Segundo o projeto, a pessoa que não cumprir essas exigências poderá pagar multa de até 1.500 UFIRs. Para o relator, senador Geraldo Cândido, o projeto vem ajudar os trabalhadores que procuram emprego. O projeto sofreu modificações no Senado e, por isso, retorna para nova análise da Câmara dos Deputados. E outros 3 projetos voltados à área trabalhista foram aprovados pelo plenário. Um deles prevê a inclusão do valor das horas extras habituais no cálculo da indenização devida aos empregados demitidos. O outro regulamenta a profissão de peão de rodeio, que terá sua função equiparada à do atleta profissional. E o último projeto estabelece que os processos que tratam de empregados demitidos por justa causa terão prioridade e deverão ser julgados em no máximo 120 dias. O senador Francelino Pereira cobrou do governo o combate à exclusão econômica e social que atinge os milhões de brasileiros que vivem na miséria. Ele afirmou que a exclusão é maior entre os negros e que o Brasil deve investir mais em educação, saúde e saneamento básico para superar esse problema. Nada mais oportuno do que, desde logo, assumíssemos juntos, governo e Congresso, a sociedade, o compromisso inarredável de aumentar substancialmente os recursos destinados aos programas sociais. E sem um esforço permanente e diuturno de conscientização, a partir das crianças nas escolas, jamais erradicaremos a discriminação e o preconceito. O senador Tião Viana reclamou que muitas entidades ditas filantrópicas que se beneficiam de isenção fiscal não prestam nenhuma assistência a carentes. Ele acha que isso é roubo de dinheiro público e que essas isenções devem ser revistas. O Hospital Albert Einstein, sediado em São Paulo, que conheço bem e que se beneficiou em 99 da isenção de 22 milhões de reais. Um hospital em que pobre não entra, um hospital para pessoas muito ricas. O senador Nabor Júnior elogiou a declaração da candidata à presidência do Peru, Lourdes Flores, favorável à construção da rodovia Brasil-Peru. Ele disse que com a estrada o Brasil teria uma saída para o Pacífico e poderia aumentar seu comércio com o extremo oriente e a costa oeste dos Estados Unidos. Abrir as portas do Pacífico para o Brasil, através do Peru, será sem dúvida a grande solução para grande parte dos imensos e sufocantes problemas que nos afligem há tantos séculos. O senador Edson Lobão elogiou a decisão do governo federal de retomar as obras da Ferrovia Norte-Sul. Depois de 7 anos de interrupção, as obras foram reiniciadas no último dia 13, com o escoamento da soja produzida em Balsas, no Maranhão. São grandes as esperanças, portanto, de que se dará definitiva continuidade a essa ferrovia da maior importância socioeconômica para o Brasil, retirando-a da nefasta lista das obras inacabadas. Em instantes, Heloísa Helena critica a transposição do São Francisco. Você pode sintonizar a rádio e a TV Senado ao vivo, também na internet. Anote o endereço www.senado.gov.br. Rádio e TV Senado na internet www.senado.gov.br. A senadora Heloísa Helena criticou a intenção do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, de levar adiante a transposição do São Francisco. Ela afirmou que a obra que visa levar água para estados afetados pela seca terá muitos efeitos negativos. Dos impactos negativos, tem destaque a perda de geração de energia. Um debate extremamente atual, que é a questão da geração de energia. Então é de fundamental importância que esses impactos negativos sejam analisados aqui pelo Congresso Nacional. E o senador José Eduardo Dutra cobrou do ministro Fernando Bezerra os estudos técnicos sobre a transposição do Rio São Francisco. Ou então, o ministro venha a público e diga, não há nenhum estudo de viabilidade técnica, não há nenhum estudo de impacto ambiental. O senador Ney Suassuna anunciou que o governo vai manter a Sudene por mais 60 dias, antes de transformá-la em agência.
Todos nós, unidos, vamos fazer força para que sejam corrigidos as coisas que não estão corretas, mas que a Sudene continue a existir e a prestar um relevante serviço ao Nordeste e ao Brasil. O senador Cacildo Maldaner pediu ao governo de Santa Catarina a anistia da dívida de 20 milhões de reais de 40 mil famílias de pequenos produtores rurais. Ele explicou que em 96 essas famílias não colheram nada por causa de uma seca. Tiveram que pedir empréstimo, mas não estão conseguindo pagar a dívida. Que essas famílias tenham condições de lá ficarem, que o Estado examine a possibilidade de arcar com esses valores. Porque, do contrário, nós daqui a um pouco vamos praticamente fechar as portas para o meio produtivo, da pequena propriedade. O senador Luiz Otávio vai apresentar projeto para incluir as pessoas físicas no Refis, o programa que renegocia as dívidas das empresas junto ao governo. Ele destacou que a aprovação desse projeto ajudará os cidadãos que estão em dívida com o fisco e a Previdência. Problemas, melhor dizendo, na área fiscal. Tem seus impostos atrasados, tem aquelas donas de casa que não conseguiram ainda regularizar a situação das suas empregadas domésticas, que tem o seu INSS atrasado, que tem o seu imposto de renda também sem uma solução definitiva. Presidiram a sessão de hoje os senadores Jader Barbalho, Edson Lobão, Mozarildo Cavalcante, Nabor Júnior e Carlos Wilson. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Presidente da Câmara e líderes partidários definem pauta de votações. O colégio de líderes reunidos pelo presidente da Câmara, Aécio Neves, decidiu hoje colocar em votação na próxima quarta-feira, dia 25, o projeto que dispõe sobre as sociedades por ações, que tem por objetivo proteger acionistas e investidores minoritários. No dia 4 de abril, quarta-feira, serão votadas as emendas ao projeto que regulamenta a Previdência Complementar do Servidor Público. O projeto de Código Civil será debatido nos dias 10, 11 e 17 de abril, com o início da votação previsto para o dia 18 de abril. O nome do representante da Câmara, que vai ocupar a vaga de ministro do Tribunal de Contas da União, será escolhido na manhã da próxima quarta-feira em sessão extraordinária. Deputados pedem afastamento do presidente da Petrobras. Virgílio Guimarães, do PT Mineiro, comunicou a coleta de assinaturas para pedir a demissão do presidente da Petrobras, Henri Felipe Reichstuhl. Virgílio Guimarães quer também criar uma CPI que investigue a crise energética no país, resultante da insuficiência do sistema hidrelétrico para atender a demanda nacional. Wilson Braga, do PFL paraibano, lamentou a morte dos petroleiros que trabalhavam na plataforma P-36 que naufragou no litoral norte do Rio de Janeiro. Wilson Braga pediu a demissão imediata da diretoria da Petrobras e cobrou do Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, ação judicial contra a Petrobras. Miriam Reide, do PDT, disse que os efeitos do afundamento da P-36 vão ser sentidos pelas famílias de Macaé, no Rio de Janeiro, que dependem da plataforma da Petrobras para sobreviver. Reide pleiteou a permanência da escala de trabalho dos petroleiros da região de 14 horas em atividade por 21 horas de descanso, incluindo também os terceirizados, pedindo uma política de segurança que atenda a Petrobras e as multinacionais do setor. Jandira Fegali, do PCdoB Fluminense, informou que a Câmara designou comissão externa, formada por 20 deputados, para acompanhar as investigações sobre o acidente da plataforma P-36 da Petrobras na Bacia de Campos. Fegali comunicou ainda que a comissão deve também debater a segurança operacional da Petrobras, incluindo o treinamento e a política de recursos humanos. Doutor Hélio, do PDT paulista, cobrou do ministro das Minas e Energia informações sobre o ticket refeição pago aos frentistas de postos de gasolina. Doutor Hélio quer uma planilha detalhada demonstrando como o benefício dos frentistas foi incorporado ao preço final dos combustíveis no varejo. Deputado critica a proposta para pagamento de perdas do FGTS. Sérgio Miranda, do PCdoB Mineiro, criticou o governo por tentar eximir-se da responsabilidade de repor as perdas do FGTS conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal.
Sérgio Miranda condenou ainda a proposta que onera ainda mais a folha de pagamento, demonstrando a intenção do governo de repassar uma dívida sua a empresários e trabalhadores. João Henrique, do PMDB do Piauí, lembrou que durante o governo Itamar Franco, o IPI sobre os carros populares era de apenas 0,1%. Hoje o IPI está em 10%, disse João Henrique, e a Receita Federal pretende aumentar o imposto para 16%. Tornando o produto cada vez mais inacessível para a maioria da população. José Carlos Elias, do PTB Capixaba, quer que o Congresso recupere o tempo perdido e conclua as reformas tributária e política consideradas prioritárias para modernizar o país. Para José Carlos Elias, a reforma tributária vai eliminar o excesso de tributos, algumas vezes incidentes em cascata, que encarecem a produção. Lincoln Portela, do PSL Mineiro, defendeu o projeto de sua autoria, determinando a obrigatoriedade dos jornais publicarem apenas anúncios classificados que informem o valor do produto. O objetivo da proposta, segundo Portela, é proteger o consumidor, pois quem se interessar pelo produto oferecido terá condições de negociar, tendo como base o preço previamente definido. Almerinda de Carvalho, do PFL do Rio de Janeiro, acredita que a Câmara deve apreciar a proposta de iniciativa popular que cria o Sistema Nacional de Habitação e já foi aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação. O projeto, disse Almerinda, utilizará recursos do FGTS, do FAT e do resultado líquido do programa de desestatização. Coriolano Salles, do PMDB baiano, registrou a repercussão positiva na sociedade brasileira da flexibilização do sigilo bancário, argumentando que a medida facilita os processos investigatórios e contribui para restabelecer a moralidade no país. Aldo Arantes, do PCdoB goiano, manifestou sua indignação com a lei que permite o trabalho do comércio varejista aos domingos, defendendo o projeto que condiciona a atividade a acordo prévio com os comerciários. Cátia Abreu, do PFL, afirmou que o governador de Tocantins, Siqueira Campos, estabeleceu 12 metas prioritárias para o Estado. Entre os principais projetos do governo de Tocantins, Cátia Abreu destacou o incentivo ao turismo, a construção de estradas, a expansão da rede elétrica, as obras da Ferronorte e a construção da universidade. Simão Cecim, do PPB do Rio de Janeiro, elogiou a intenção do governador Antony Garotinho de investir R$1 bilhão na Baixada Fluminense até o final do seu governo. Cecim espera, entretanto, que o governador ouça a comunidade antes de definir prioridades para os recursos. E Ed Rosa, do PSB do Rio de Janeiro, elogiou o governador Antony Garotinho, que tem trabalhado em favor da região dos lagos. E Ed Rosa informou que o governo do estado nomeou mais 93 defensores públicos aprovados em concurso e vai duplicar a rodovia Amaral Peixoto, que dá acesso às cidades do litoral. Deputado critica a privatização do setor de saneamento. Carlos Santana, do PT do Rio de Janeiro, lembrou a comemoração hoje do Dia Internacional das Águas, condenando o projeto do governo que permite a privatização do setor de saneamento. No meu estado, no Rio de Janeiro, a SEDAI, que tem mais de 7 mil trabalhadores, essa empresa hoje está sofrendo todo um processo de sucateamento interno. E, ao mesmo tempo, há um processo de privatização dessa empresa. Nós temos um posicionamento contrário à privatização da SEDAI, queremos a manutenção do emprego desses companheiros e, ao mesmo tempo, a experiência de privatização que houve no Estado, a nível de um município chamado Nova Friburgo, a conta aumentou mais de 500%. Wellington Dias, do PT do Piauí, também condenou a onda de privatizações do governo, afirmando que o país se desfez de seus bens sem proporcionar melhorias sociais para a população. Wellington Dias denunciou ainda a intenção de privatização do sistema de saneamento, colocando em risco a qualidade da água e do abastecimento. Mauro Benevides, do PMDB cearense, anunciou para a próxima sexta-feira a realização de encontro entre parlamentares e técnicos do IBAMA e do Ministério da Integração Nacional para debater o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, criticou a substituição da Sudene por uma agência, compensando a perda dos estados nortistas com a extinção da Sudam envolvida em irregularidades. De acordo com o Patriota, misturar Sudam com Sudene é uma inconsequência do governo federal.
pois a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste está fazendo muito pela região. Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, repudiou o plano do governo de extinguir a Sudene e a Sudam, salientando a importância das instituições para a economia das duas regiões. Carimbão lembra que a Sudene funciona como uma agência de fomento do Nordeste e anunciou que os governos da região estão se mobilizando para impedir o fim do órgão. Gerson Pérez, do PPB do Pará, por sua vez, garantiu que a Amazônia se levantará contra a extinção da Sudam, porque se existe corrupção no órgão, basta o governo apurar, punir os culpados e nomear pessoas idôneas para dirigir a superintendência. Gerson Pérez argumentou que outros órgãos de desenvolvimento regional também cometem ilícitos, mas que apenas a Sudam está sob ameaça de extinção. Luci Schoenack, do PT catarinense, cobrou do governo o cumprimento do Estatuto do Índio, criado em 1933, como forma de garantir a demarcação de terras indígenas em todo o país. Schoenack destacou que no oeste de Santa Catarina são constantes os conflitos por terras envolvendo índios e agricultores, afirmando que ambos são vítimas da omissão do Executivo Federal. Fernando Coruja, do PDT catarinense, ressaltou que a soja é o principal item da pauta de exportações, movimentando no ano passado mais de 4 bilhões de dólares. Fernando Coruja salientou ainda que a soja dita orgânica produzida no Brasil detém vantagem comparativa em relação a concorrentes que cultivam transgênicos como os Estados Unidos. Febre amarela e dengue preocupam deputado. Salomão Gurgel, do PPS de Potiguar, alertou que a epidemia de dengue já atinge 18 estados, responsabilizando o Ministério da Saúde pela situação. O Ministério desmontou a Fundação Nacional de Saúde e não dotou os municípios de condições para combater o dengue, afirmou Salomão Gurgel. Edinho Bez, do PMDB catarinense, elogiou a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de proibir a importação e comercialização de alimentos embalados, produzidos em 19 países europeus. O objetivo da medida, ressaltou Edinho Bez, é proteger a população do mal da vaca louca que contamina o rebanho europeu. Carlos Batata, do PSDB pernambucano, elogiou as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde para o controle fitossanitário. O ministro José Serra, na opinião de Carlos Batata, realiza importante trabalho de prevenção, mostrando que a prioridade do governo federal é evitar doenças. Itamar Serpa quer retirar os cosméticos do grupo de produtos qualificados como de saúde do projeto que aumenta as penas para os crimes hediondos em caso de falsificação ou adulteração. Serpa, do PSDB do Rio de Janeiro, afirma que não há casos de falsificação ou crimes na área de cosméticos, declarando que a alteração do projeto vai beneficiar o setor. Manuel Salviano, do PSDB cearense, considerou improcedentes as especulações feitas por laboratórios multinacionais que colocam em dúvida a qualidade das soluções parenterais da produção nacional. Manuel Salviano lembrou a eficácia do trabalho da Associação Brasileira dos Produtos de Soluções Parenterais, a ABRASP, em conjunto com o Ministério da Saúde, para garantir a segurança do produto em território nacional. Thelma de Souza, do PT paulista, registrou a precariedade no atendimento de saúde no município de Santos, onde os pacientes passam horas em filas e falta todo tipo de material. Thelma de Souza teme que situações como essa tornem-se comuns a ponto de tornar a sociedade insensível para o grave quadro da saúde santista. Lael Varela, do PFL Mineiro, condenou o projeto do PT aprovado na Câmara que obriga os servidores das delegacias a informar as vítimas de estupro sobre o direito de aborto legal. Na opinião de Varela, esta é mais uma iniciativa do partido que procura incessantemente legalizar o aborto no país. Pompeu de Matos, do PDT, pediu ao TCU que examine o convênio que o governo gaúcho está forçando os prefeitos a assinar relativo ao transporte de estudantes. Pompeu explica que a União repassa a verba da rede municipal às prefeituras e a dos alunos das escolas estaduais ao governo gaúcho. E o compromisso assumido pelos prefeitos vai dificultar o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Deputados debatem criação de CPI. Henrique Fontana, do PT Gaúcho, acredita que a população espera uma atitude firme do Congresso e instale a CPI da corrupção, punindo os culpados por desvios de recursos como forma de assegurar a estabilidade política e econômica do país. Fontana afirmou que a população espera ver apurados os indícios de irregularidades no governo. Orlando Desconce, do PT Gaúcho, apelou aos colegas para que assinem o pedido de instalação de CPI mista que vai apurar denúncias de irregularidades
irregularidades no governo. Desconce afirmou que os brasileiros esperam dos congressistas a coragem para que as investigações sejam iniciadas pela CPI. Paulo Gouveia, do PFL catarinense, entretanto, afirmou que não apoia a formação da CPI da corrupção, pois a iniciativa nasce com o objetivo de acusar e não de investigar, além de servir como palanque político. Paulo Gouveia recorda que o PT, que defende a criação da CPI da corrupção, é o mesmo que em Blumenau criou inúmeros obstáculos à formação de comissão de inquérito para investigar as irregularidades nas obras feitas pela Prefeitura. Paulo Feijó, do PSDB do Rio de Janeiro, considera a proposta de CPI uma tentativa de desestabilizar o governo federal, pois as denúncias apresentadas estão sendo investigadas por diversos organismos, inclusive o Ministério Público. A proposta, segundo Paulo Feijó, serve apenas para vender ao exterior uma imagem de instabilidade política que facilita ataques especulativos ao país. Wagner Rossi, do PMDB paulista, apresentou documentos que desmentem nota publicada no jornal Folha de São Paulo, que o acusava de ter feito um aditivo de contrato de 141% no período em que esteve à frente da companhia Docas de Santos. Segundo Rossi, foi ele quem anulou o aditivo, lembrando que durante a sua administração saneou as contas da companhia e conduziu o processo de privatização que resultou na modernização do sistema portuário e em tarifas até 70% mais baixas. Maurílio Ferreira Lima, do PMDB pernambucano, lembrou as acusações injustas feitas contra o ex-ministro Alceni Guerra e o ex-deputado Ibsen Pinheiro. Segundo Ferreira Lima, os dois políticos tiveram sua vida arrasada, sem que nada fosse provado contra eles. Eurípides Miranda, do PDT, defende uma ampla aliança dos partidos de centro e esquerda para a campanha eleitoral de 2002 em Rondônia para reverter o caos que se instalou no estado desde a posse do governador José Bianco. É necessário superar divergências, disse Eurípides Miranda, e desenvolver ações sociais de resgate da cidadania. O deputado propõe monitoramento de condenados pela Justiça. Marcos Vicente, do PSDB Capixaba, defendeu o projeto que dispõe sobre o monitoramento eletrônico de presos com o uso de dispositivo de rastreamento por satélite, acoplado ao tornozelo do condenado. A utilização da prisão virtual fica vedada aos crimes hediondos e nos casos em que o agente e a natureza do delito indicarem a necessidade de privação da liberdade, explicou Marcos Vicente. Yara Bernardi, do PT paulista, destacou a importância da aprovação pela Câmara do projeto de lei de sua autoria, que trata do assédio sexual e estabelece detenção de até 2 anos para o infrator. O projeto configura como crime, acrescentou Bernardi, nos casos de ascendência hierárquica do assediador sobre a vítima, visando benefícios sexuais, citando o poder do patrão sobre o funcionário. Nelson Marqueselli, do PTB paulista, considera injusta a medida provisória que estabelece a nova política de remuneração dos militares. Marqueselli acredita que a atitude do governo não vai permitir que as Forças Armadas se renovem, pois os prejuízos ao soldo da categoria são expressivos. Pela liderança do PPB, Odelmo Leão lamentou o acidente ocorrido na BR-050 no trecho próximo a Uberaba, no Triângulo Mineiro, que resultou na morte de 10 alunos da zona rural com idades entre 12 e 15 anos. Odelmo Leão apelou aos ministros do Planejamento, Martos Tavares, e dos Transportes, Eliseu Padilha, para que aloquem recursos no orçamento para a duplicação da BR-050. Gilvan Freitas, do PMDB, lamentou o acidente ocorrido ontem em Goiás, causado pelas precárias condições das estradas. Para evitar novos acidentes, Gilvan Freitas pediu ao ministro dos Transportes que, após as chuvas, inicie a recuperação das rodovias federais que passam pelo sudoeste de Goiás. Silcita Pinheiro, do PFL Mato Grossense, manifestou apoio à campanha da Fraternidade de 2001, intitulada Drogas Não, Vida Sim, que, a seu ver, é de fundamental importância para intensificar o combate ao vício e esclarecer os danos causados pelo uso de narcóticos. João Grandão, do PT do Mato Grosso do Sul, destacou a realização de importantes debates sobre a questão racial no Brasil, ontem, Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. João Grandão lembrou que é preciso inserir o negro no mercado de trabalho e permitir que os afrodescendentes tenham condições iguais aos brancos. Luiz Alberto, do PT baiano, anunciou o primeiro encontro promovido pela ONU para debater questões relacionadas ao negro, prevista para o segundo semestre deste ano na África do Sul. Dados do IPEA, segundo Luiz Alberto, denunciam que o nível de escolaridade do negro no Brasil é inferior ao da África do Sul, país onde houve exclusão racial sistemática durante décadas. Marcelo
Marcelo Teixeira, do PMDB cearense, elogiou a parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e o Diário do Nordeste em favor da educação. De acordo com Marcelo Teixeira, o convênio vai criar 10.000 vagas para alunos carentes em cursos pré-vestibulares. Manuel Salviano, do PSDB, registrou a eleição ontem do Padre Cícero como cearense do século em concurso promovido pela TV Verdes Mares. Mauro Benevides, do PMDB, também registrou a escolha do Padre Cícero Romão Batista pelos cearenses como a figura máxima do Estado neste século, o que revela, em sua opinião, o anseio da população em ver o religioso beatificado pelo Vaticano. Paulo Gouveia, do PFL, registrou 67 anos de emancipação política do município catarinense de Timbó, comemorados no próximo dia 25, destacando a indústria e a agricultura da cidade. Márcio Matos, do Paraná, homenageou as cidades de Tibagi pelos seus 129 anos de fundação e Telêmaco Borba pelos seus 39 anos comemorados este mês. De acordo com Márcio Matos, as duas cidades sofrem com a falta de estradas asfaltadas que permitam escoar a produção de grãos de Tibagi e da madeira de Telêmaco Borba. Pedro Fernandes, do PFL, parabenizou o deputado César Bandeira, do Maranhão, por ter assumido a presidência da Comissão de Comunicação e Informática, Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Araceli de Paula, do PFL Mineiro, homenageou o banqueiro Walter Moreira Salles, falecido recentemente, lembrando a grande preocupação de sua indústria na cidade de Araxá com o bem-estar dos trabalhadores. Araceli de Paula pediu ainda a realização de sessão de homenagem na Câmara a Walter Moreira Salles. A Câmara prestou hoje homenagem póstuma ao ex-deputado Carlos Virgílio Távora, proposta por Mauro Benevides, do PMDB, que lamentou a morte prematura do político, filho de ilustre família cearense, ocorrida em 19 de novembro do ano passado. Carlos Virgílio Távora sonhava com um país em que as desigualdades não distanciassem os cidadãos, lembrou Benevides. Votação. A Câmara aprovou hoje pela manhã projeto de decreto legislativo que revoga a sustação da tramitação congressual dos acordos bilaterais firmados com o Canadá. Os deputados aprovaram ainda 4 acordos internacionais. As sessões de hoje da Câmara foram presididas pelos deputados Aécio Neves, Efraim Moraes, Pedro Valadares, Temístocles Sampaio e Saulo Pedrosa. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite. Pessoal da Vila Esperança, entra no ar a Rádio Comunitária 65, a voz do povo que luta para construir um novo país. Bom dia, pessoal da Vila, neste dia muito especial para nossa gente. Bom dia, Dona Maria, mãe de Davi, receba os cumprimentos do locutor que vos fala. Estamos abrindo a programação neste dia de festa na Vila Esperança. Vila Esperança, quantas lutas, quantas lágrimas, quantos risos de vitória, mas como valeu a pena. Sim, valeu muito. A gente avançou, a gente fez valer nossos direitos, aprendemos a nos unir e a lutar juntos. Tá assustando o tempo, Dona Maria. Olha lá, quem pensa não casa. Tome aí o seu jornal A Classe Operária. Obrigado, Venâncio. Hoje vai ser um dia muito especial pra gente da Vila Esperança. Nós aqui da Rua 63.